Seja muito bem-vinda a mais um 459. Pelotão 459 já acordou colocando pressão no sol. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que você tem de fazer o que precisa ser feito. Escreve aí, bora TTT. O que é TTT, Thiago? É tocar o terror na terra, quer dizer, fazer o que precisa ser feito. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que nós temos para isso. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para sua vida hoje, sendo 10, não existe nada que possa melhorar, e 0, nada que possa piorar. Que nota você daria para sua vida hoje? Olhando ela efetivamente, assim. Você olha para sua vida, para o seu casamento, para o seu corpo, para o seu trabalho, para o dinheiro que você tem. Que nota que você daria hoje? Coloca lá, alguém falou 8, 5, 2, 6. Não, isso aqui não é para te desmotivar nos primeiros minutos da sua semana. Não, é só para tomar consciência. Alguém falou 10, 8, 7. Isso é o resultado que você quer. Quando você coloca 10 de 10, quer dizer, não existe mais para onde crescer. Já está no máximo da vida. Não existe mais nada. Quando você coloca 7, 8, ainda existe algo para crescer, acrescentar e tudo mais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. E se fosse para colocar uma nota num nível de esperança, naquilo que você vai colocar de pressão, qual nota você daria para o hoje? Que nota você daria para o hoje? Não, acordei, Thiago, com uma faca no dente, comendo quina de parede. Essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Que nota que você dá para o ânimo dessa semana? Coloca aí. 10, 6, 8, 1000, 1000, 1000. Coloca aí. 10. Minha pergunta: o que você vai fazer para manter essa nota que você deu agora até o próximo domingo? Sabe qual é o problema? Você acordou hoje com uma nova inspiração. Era isso que eu precisava, era somente essa semana que eu precisava. Semana nova, coisas novas, projetos novos, parceiros novos, essa semana que eu precisava. Só que durante a semana vão acontecendo algumas coisas. Porque a única coisa que nós sabemos é: cada dia cabe o seu mal. E as pessoas vão perdendo pressão, desanimando, caindo na mesmice, diminuindo. Então, aquilo que era um alto nível de ativação, ele começa a baixar, 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 esperando a próxima segunda-feira uma nova oportunidade. Pergunta é: o que você vai fazer para manter essa nota lá em cima até o próximo domingo? Você conseguiu sentir, na hora que eu te fiz essa pergunta, você sentiu um impulso? Quando colocou 1000, quando colocou 100, quando colocou 10, você sentiu um impulso? Foi bom sentir esse impulso? E se isso não for apenas um impulso, for um estilo de vida, imagina como seriam os seus resultados se essa nota que você deu não for apenas um impulso, for um estilo de vida. Coloca aí, o 10 é meu estilo de vida. Ele precisa ser um estilo de vida. Quer dizer, Thiago, eu não vou passar por problemas, você vai passar por muitos problemas. E que você tenha 2, 3 problemas a cada meia hora no seu dia. Por quê? Porque atrás de todo problema tem não é solução, uma recompensa. Atrás de cada problema tem uma recompensa. Você tem um problema, resolver esse problema vai ter uma recompensa. A solução é o próprio problema. Eu preciso olhar para o problema e nele está a solução. Quando eu ajo na solução, eu vou ter o quê? Uma recompensa. Então, os problemas, eles não têm que chegar para te desanimar. O problema tem que chegar para me ativar. Fala o seguinte: todo problema me ativa. Eu vou te explicar isso e te provar de uma vez por todas que todo problema ele vai te ativar a uma nova fase, um novo nível.
E me perdoe eu começar a segunda-feira colocando pressão dessa forma, é que a gente está num pelotão só de general. Soldado não aguenta acordar essa hora uma semana inteira. Você está uma semana acordando todos os dias antes das 4h59 no Brasil, colocando pressão no sol. O sol daqui a pouco vai apontar, você vai falar, amigo, tá atrasado, eu já li, já aprendi, fui transformado e vou começar a transbordar agora. Você tem que falar para o problema, seja muito bem-vindo. O que você atrasou para chegar? Oh, comece a dar boas-vindas a todos os problemas. O problema chega, você vai falar, ai, mas o problema não, falar, amigo, você está atrasado. Eu quero a recompensa que está por trás desse problema. Se você começar a ser um apaixonado por problemas, você vai ser merecedor de todas as recompensas. Então coloca aí, todo problema me ativa. Por que me ativa? Presta atenção no seguinte. Eu vou usar aqui algumas canetas para te mostrar um exemplo. Pode ser? Vou mostrar alguns. Aqui. Caneta dos meus filhos, pegar tudo aqui, ó. Te mostrar algo. Imagina que você cresce e você consiga mapear quem você é nessa caneta aqui, nesse marca-texto. Você é esse aqui. Beleza. Esse marca-texto, ele consegue fazer as marcações nesta cor. Deixa eu só abrir Provérbios que eu estava lendo aqui e eu utilizei ele. Provérbios 24 aqui, eu estava lendo ele, está aqui. Aqui, ó. Esse marca-texto, ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer essa marcação aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Laranja com laranja. Ele consegue resolver isso aqui. Beleza. Você concorda comigo que num dia ele tem uma função? Só que no dia seguinte, eu vou ter que resolver outro problema. Quando eu resolvo outro problema, eu ativo uma outra parte em mim que eu ainda desconhecia. Sabe o que acontece? No dia seguinte, eu não só consigo marcar com laranja, mas eu consigo marcar com o amarelo também. Se isso aqui não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir. Eu estou aqui, e aí no terceiro dia eu resolvo um outro problema. Eu vou lá e ativo outra parte em mim que eu ainda não conhecia. O que eu consigo fazer? Não somente marcar com laranja, não somente marcar com amarelo, mas escrever com a caneta. Pergunta: quanto que valia essa pessoa aqui? Eu não. Quanto que essa pessoa consegue vender-se no mercado? Quanto essa pessoa consegue ser útil para as pessoas? E essa aqui, quanto ela consegue se vender no mercado? Quanto ela consegue ser útil? E essa aqui, quanto ela consegue ser útil? E aí no dia seguinte eu vou lá e aumento, ativo mais através de um problema. E no dia seguinte eu vou lá e ativo. E agora eu não consigo só escrever em papel, eu posso escrever em iPad também, porque eu tenho mais uma habilidade. E eu posso escrever para crianças também com múltiplas habilidades e múltiplas funções. E aí eu começo a escrever de várias formas. Presta atenção. O que valia mais? Esse aqui, que não queria problemas, poderia passar a vida inteira marcando só de laranja, tá tudo certo. Tem gente que passa uma vida inteira fazendo anotações só com uma cor e vive assim, consegue viver assim. Ou alguém que consegue viver assim. Cabum! Se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir. Tiago, como que eu faço para chegar nesse nível? Ativando os problemas. Todo problema vai ativar um novo nível em você. Esse é o problema que para você que ganha. E eu vou trazer a questão de dinheiro só para você mensurar algo. O problema é a mesma coisa na sua vida que você ganha a mesma quantia de dinheiro há 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você está perdendo dinheiro. E eu te explico.
Cada dia eu não aprendo um novo problema. Eu não sei que a única coisa que cabe o seu mal todos os dias, a única treta eu sei é que cabe o seu mal todos os dias. Se todos os dias tem um mal, tem um problema, e esse problema me ativa, eu preciso resolver. O problema é que você estava aqui e ganhava R$ 2.000 por mês. Aí no segundo dia, você resolveu um problema e continua ganhando R$ 2.000 por mês. E aí passou 6 meses, você ativou mais problemas e continua ganhando R$ 2.000 por mês. E aí você continua, depois de um ano, ganhando R$ 2.000 por mês. E depois de 3 anos, você continua ganhando R$ 3.000 por mês. Depois de 5 anos, continua ganhando R$ 3.000 por mês. Presta atenção, R$ 2.000 por mês. Você conseguiu entender o que é que eu te explique? Eu vou te explicar. Talvez você não entendeu ainda. Se aqui eu ganhava R$ 2.000 por mês com essa quantidade de resolução de problemas, quanto que eu deveria ganhar aqui? E a pergunta é, por que você continua ganhando exatamente a mesma coisa que ganhava aqui, com tudo isso de habilidades, resolução de problemas, mas principalmente ativação? Se isso não explodir o seu cérebro, não sei o que vai explodir no dia de hoje. Não sei o que vai explodir o seu cérebro hoje. Você consegue entender isso? Todos os dias eu estou ativando através de um novo problema. Existe uma ativação todos os dias. Todos os dias eu estou tendo uma ativação nova. Quer dizer, eu sou uma pessoa melhor todos os dias. Aí você me pergunta, qual é a estratégia para resolver um problema? É pegar o problema, olhar ele de frente e falar o seguinte, a solução está no próprio problema. Uma empresa que para de vender, ela para de vender por quê? Você precisa olhar, ela está com um problema. Vamos olhar para a empresa e ela não para de vender do nada. Vamos entender o processo comercial, vamos entender o processo de marketing, vamos entender o processo de brand, vamos entender o processo de entrega, vamos olhar para o problema e encontrar a solução. Qual é o problema? As pessoas não querem olhar para os problemas. Então surge um problema, ela fala, não, deixa eu olhar para o outro lado. Você precisa mergulhar nos problemas. Quando eu mergulho em um problema, isso me ativa. E quando isso me ativa, vai dar a lógica lá na frente. Quando você começar a resolver os problemas, no primeiro momento, isso não vai te gerar prosperidade, isso vai te gerar um confronto. Só que existe uma diferença entre confronto e afronta. Afronta não existe crescimento, confronto existe crescimento. Então, toda vez que você vai resolver um problema, vai ter o quê? Um confronto. E nesse confronto, você vai ativar algumas partes que você ainda não conseguia. Só que se existe uma preguiça, a preguiça não vai permitir você resolver o problema. A preguiça vai falar, deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu busco. Amanhã eu me desenvolvo. Amanhã eu crio oportunidade. Não, amanhã passa. Só que esse amanhã está durando 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, talvez esse amanhã está durando 20 anos na sua vida. Pergunta é, quando você vai deixar a procrastinação de lado e vai começar a resolver os seus problemas? Quando vai deixar a presunção de lado e vai começar a resolver os problemas? Quando que vai deixar a preguiça de lado e começar a resolver os seus problemas? E qual é o principal problema que eu preciso enfrentar todos os dias para me ativar? Existe um grande problema, eu vou te mostrar qual é o maior problema da sua vida. Presta atenção. Qual é o maior problema da sua vida? Escreve, eu. Eu sou o maior problema que existe na minha vida. Você é seu maior problema. Aí você entende isso na vida, só que esquece de eu colocar na sua. Como que eu coloco na minha? Se você está com problema no carro, o que que acontece? Você deixa o carro parado? Algumas pessoas deixam o carro parado. Se você está com problema no carro, vai onde? No mecânico, que é alguém que resolve o problema do carro. Se ele está com problema no motor,
O mecânico vai olhar para as rodas. Se ele está com problema de combustão, ele vai olhar para o volante, para o câmbio, ele vai olhar para o problema. Então, ele vai abrir o capô, vai direto no problema, ou alguma coisa está relacionada com o problema. Só que às vezes você está com problema no casamento e não quer olhar para o casamento. Fala que o problema está no trabalho, que está nos filhos. Não, preciso olhar para o problema e quando eu olho para o problema está a própria solução. E se eu resolvo isso, vou ter uma recompensa. Então, o que eu quero te convidar a partir de hoje é começar a olhar para todos os problemas e falar o seguinte: o problema me ativa. Aquilo de ter uma vida de crescimento, uma vida de oportunidades, é quando eu começo a olhar e falar o seguinte: eu preciso ser ativado todos os dias. Como que eu ativo? Quando eu começo a saber quem eu sou e para aquilo que eu fui chamado. Você entende isso? Quando eu sei quem eu sou e para aquilo que eu fui chamado, quando eu sei quem eu sou e para aquilo que eu fui chamado, não existe qualquer outra coisa a não ser a minha ativação todos os dias. Escreve aí, bora para cima. O problema me ativa. É isso aí. Você que está aqui no Pelotão 459, você que todos os dias, está acordando antes do pôr do sol para colocar pressão no sol, eu quero te convidar a fazer uma leitura. Vamos ler o livro de Atos. Pega aí, Atos. Atos, capítulo 5. Escreve aí, Atos, capítulo 5. A gente vai fazer uma leitura rapidamente. E o que a gente vai falar nesse texto talvez faça sentido para alguns de vocês em parte da sua vida. O problema não está só nas atitudes. Atos capítulo 5. O problema não está nas atitudes. O Mateusão falou o seguinte: já acordou dando tapa na cara, né? Uma bomba nuclear no peito. Pum! Mas é pro seu bem, pro nosso bem. Levantar um batalhão. Por isso que soldado não aguenta ficar aqui. Para você que precisava pegar no tranco, já é uma oportunidade que tem. Pegar no tranco aí. Abre aí, Atos capítulo 5, e vamos falar sobre uma história de Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Vamos entender o seguinte, vamos só voltar no versículo 23 do capítulo 4, só para você entender o contexto. O livro de Atos fala exatamente sobre o comportamento dos discípulos e dos apóstolos depois, no começo da igreja cristã. Tanto é que em Atos você vai começar a ver que primeiro eles são discípulos, depois eles são cristãos. O que são discípulos? Discípulos significam aprendiz. Antes de você ser cristão, você precisa ser um aprendiz. Por quê? Porque como eu vou seguir alguém se eu não aprendo sobre algo? Então você vai ver que no texto, no capítulo... Vou pegar aqui, vou te mostrar. Aqui, ó. No capítulo 11, lá no versículo 25, você vê o primeiro discipulado que houve para os cristãos. Capítulo 11, versículo 25 diz o seguinte: então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. O que eles estavam fazendo? Formando discípulos, e de discípulos se tornaram cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Foi nesse primeiro momento que eles foram chamados cristãos, a partir desse momento. Então, eles passaram um ano inteiro ensinando, e depois de um ano inteiro ensinando, eles se tornaram cristãos. Então, vamos lá. A oração dos primeiros
Discípulos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes de sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eu estou lendo o capítulo 4, versículo 23. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Essa é a oração dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual que era a conduta dos discípulos naquele momento, na igreja primitiva? Vem mostrar agora no versículo 32, que é: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinham. A gente está lendo Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa era a primeira conduta que os primeiros discípulos, que logo foram chamados de cristãos, primeiro ele era discípulo, depois foi transformado em cristão, era a conduta que eles tinham naquele povo para todos começassem a construir. Logo depois, o texto que eu queria trazer para vocês está no capítulo 5, que é de Ananias e Safira. O que eles fizeram esse casal? Eles declararam e falaram: estamos juntos. A conduta deles fala estamos juntos, tá certo, vamos repartir tudo. Eles fizeram vender um terreno, só que ficaram com parte e entregaram a outra parte. Eles foram olhar para a sua provisão terrena, ficaram com a sua parte e foram entregar a parte, outra parte do terreno. Qual é o problema disso? É você não cumprir aquilo que fala e falar aquilo que não cumpre. Quando você olha para o livro de Tiago, ele fala exatamente isso. A única coisa na vida, fale aquilo que você vive e viva aquilo que você fala. Qual o convite para vocês nessa semana que se inicia explodindo a sua mente, seu coração e para botar a pressão no sol todos os dias? Não viva apenas de teorias. Viva aquilo que você prega e pregue aquilo que você viva. Assim como os cristãos estavam num momento de aprendizado, discipulado, como a gente leu no capítulo 11, e depois eles foram chamados de cristãos, né? Discípulos, depois viraram cristãos. Esse é o convite para você na semana. Dedicar ao estudo, ao entendimento, mas acima de tudo, o discernimento, que é o regular aquele bom senso, é discernir sobre todas as coisas. Quando você aprender o discernimento, vai ter maior relacionamento com o seu cônjuge, com os amigos e na sociedade. Fala, Marechal! Tiago Rocha. Tamo juntos. Até depois do fim. Pra cima, gente. É nóis. Valeu, Tiago Rocha. E aí, gente? Vamos a mais um dia de 459. E muito forte isso que o Tiago falou, né? A gente gosta de ter um comportamento coletivo, mas individualizado a gente abre um monte de concessão. E eu vou tratar disso, sobre os hábitos. Tem muito hábito destruindo você. Muita coisa que se você deixar de fazer, você vai começar a ser transformado, você vai para um novo nível. Então, coloca algo no seu coração. A vida que você tem depende dos hábitos que você criou. Hábitos.
Escreve essa palavra assim, ó, hábito. O problema de eu ouvir o Thiago aqui antes de começar é que ele vai falando e você dá vontade de ficar ouvindo ele falar. É brabo. Todo mundo que é da Europa chama o Thiago aí, porque o Thiago é o líder da plataforma global aí na Europa. E é uma das pessoas que eu tenho maior proximidade, das pessoas que mais cresceram até hoje. Então, você pode olhar para o Thiago e perguntar para ele quais eram os hábitos que você tinha, quais são os hábitos que você tem hoje. O hábito, ele muda tudo. O hábito muda a mentalidade, o hábito muda o corpo, o hábito muda a alma, o hábito muda o espírito, a potência do espírito. E o que é hábito? Hábito é aquilo que pode ser bom ou pode ser ruim. E hábito tem a ver com o ambiente, hábito tem a ver com as pessoas, hábito tem a ver com as frequências que você acessa. Então nós estamos adquirindo um hábito nesses dias, acordar mais cedo. Isso é um hábito. Nós estamos adquirindo outro hábito, aprender logo cedo. Esse é um hábito violento. A gente está adquirindo outro hábito, transbordar. Para quem criou o grupo no WhatsApp, tem gente que fica aí, me põe nesse grupo, né? Põe não, faça o grupo e coloque pessoas que nem precisa ser do seu convívio, mas gente que quer mudar. Aí só até agora eu falei 3 coisas: o hábito de acordar mais cedo, o hábito de aprender logo cedo, o hábito de transbordar logo cedo. Ou seja, você está adquirindo 3 novos hábitos que, se firmar, você já muda poderosamente a sua vida. Não tem como não mudar. Aí você tem um hábito de beber água, que é o que você não tem. Você tem um ato. A-T-O. O ato é uma ação. O hábito é uma ação repetida. Novamente, novamente, novamente. Repetição. Quando aquilo ficar natural no seu cérebro, aquilo é um hábito. Então, você está lendo a Bíblia logo cedo, vai mudar de hábito. Você vai ter mais fé, você vai ter mais esperança. Se você continuar crescendo em hábito, vai virar um governante de um jeito ou de outro. Você vai subir de nível de um jeito ou de outro. Então, se você determinou no seu coração que você quer prosperar, quer ficar rico, quer ter sabedoria, tem os hábitos. Eu vou te mostrar alguns hábitos que tá fazendo você parecer um morto em vida. Alimentação desequilibrada. Tá comendo em excesso, tá consumindo alimentos embutidos e processados, tá ingerindo açúcar, tá fazendo tudo errado na alimentação. Corpo inflamado, doença uma atrás da outra. Aí a pessoa fala, não, é porque o meu pai é assim, não, é porque você tem a mesma geladeira que ele. Porque se você cuidar da sua vida, você não vai ter as mesmas doenças que seus pais. Não vai. Ah, tem um fator genético, com certeza, mas tem um fator epigenético, que tem a ver com o ambiente, com a prática de comer as mesmas coisas, com a prática de não fazer exercício. Então, primeira coisa, essa alimentação sua perturbadora. Alguém aqui enquadra nisso. Ou está comendo em excesso, ou está consumindo alimento indevido. Essa prática de comer igual um leitão, de comer lavagem, de comer qualquer coisa, de colocar açúcar o tempo inteiro para dentro, isso vai te matar. Esse hábito, se ele só te deixasse feio, eu nem falaria nada. Mas esse hábito de comer errado te deixa mais devagar, ou seja, mais lento. Devagar para se locomover, devagar para pensar. Te deixa mais pesado, muda seu sentimento, inclusive a alimentação, pra você ter uma noção. Atletas de alta performance não bebem refrigerante, eles bebem água. Por que isso? Porque é simples. Se você colocar no seu coração,
você quer virar alguém governante, alguém próspero, você vai ter que mudar a alimentação. A alimentação não é para ficar bonito. A alimentação é para deixar de ser feio. Tem a verdadeira harmonização facial, que não é ir numa clínica, é parar de comer açúcar e alimentos embutidos. Escreve assim: eu vou mudar meus hábitos. Eu vou mudar meus hábitos. Por que é necessário mudar os hábitos? Porque o resultado que eu quero está escondido atrás do hábito. Então, você vai escrever assim, seu GDR. O resultado está atrás do hábito. O resultado está atrás do hábito. Tô vendo gente falando de adoçante. Adoçante é cancerígeno. Vai fora disso. Você não é bobo desse tanto, não. Não é possível. Você pode, depois do encontro desse aqui, mudar de hábito radicalmente e o resultado está lá escondido atrás. Então, você tem um certo hábito, vai vir um resultado desse hábito. E ponto. Então, o resultado, sim, está atrás do hábito. Você, se colocar um hábito de correr, seu corpo inteiro vai secar. Na hora de correr, esse hábito vai fazer você, ajudar você na alimentação. Então, tem hábitos que andam em pares, hábitos que andam em trios, hábitos que andam em quartetos. Escreve assim, ó. Nasci sem açúcar, consigo viver sem ela. Tá bom. Você não precisa de açúcar, porque todo alimento tem um negócio chamado carboidrato. E o resultado do que você quer é ficar mais leve, vai mais rápido, ficar mais inteligente. Então depende da comida. Ou seja, se você cortar certas coisas, já vai mudar o jogo. Você consegue viver sem ela. Por quê? Porque o suco já tem açúcar. A laranja já tem isso. Tudo já tem isso. É difícil uma coisa que já não tem isso naturalmente. Só que a convivência com certas pessoas fez você viciar nesse negócio. Então, dica poderosa: vamos mexer na alimentação. Não é criar uma dieta maluca, é só remover o que não presta. E diminuir um pouco a comida, porque está comendo muito. Tem gente que está assistindo aqui agora e fazendo cardio. Ou seja, é ideal que você faça pelo menos meia hora de cardio por dia, meia hora de exercício físico. Ideal. Aí eu faço 2 horas. Nossa, então você é top demais. Dá para fazer gradualmente? Só funciona se for assim. Se for repentino, daqui a um pouquinho solta a correia da bicicleta, solta a corrente, você vai e cai. Fala, não dou conta disso aqui não. Olha lá, as pessoas estranham quando tomam café sem açúcar. Aqui, todo mundo onde eu convivo, as pessoas estranham se você colocar essa coisa no café, é diferente. Olha lá, o Amadeu escreveu que o cachorro morreu e parou de fazer caminhada. Seu cachorro tá torcendo pra você voltar. Tá com saudade de ver você caminhando. E aí ele vai embora, você para de caminhar? Como é que é isso? Caminhava para o cachorro? Qualquer pessoa que estiver me assistindo aqui agora, em 90 dias, em 60 a 90 dias, consegue mudar o corpo radicalmente. Então vamos lá. Nós estamos falando de hábito. Escreve todo mundo essa palavra. Hábito. Hábito é aquele negócio que meu cérebro faz de forma automática. Tem hábito ruim, esse eu não preciso treinar, ele gruda na gente. O hábito bom, eu preciso de ressignificar, eu preciso de treinar, eu preciso estar no ambiente. Como é que sai mais barato um hábito? O hábito sai mais barato dependendo das pessoas que a gente anda. Hábito é tudo. Então, por exemplo, eu tenho um hábito de fazer boot, de mentalizar. Esse hábito que tem 2 décadas, 2 décadas que eu tenho esse hábito.
Você imagina como que está maduro o meu cérebro em visualizar coisas, porque eu tenho um hábito contínuo de usar o cérebro para visualizar coisas, para entrar na natureza como ela é, com o cérebro, com a mente. Então o hábito ele pode te levar e pode te afundar. Tem gente ali ainda, substitui açúcar por mel. Não precisa. Eu sou a prova que eu era fresco com isso. Não precisa. Só tira. Ah, mas a vida vai ficar amarga, mas amarga é bom. Tem que ver meus filhos comendo chocolate 80% e achando bom. Porque eles não sabem o que é comer esse chocolate meloso aí. Eles até estranham quando alguém oferece. O que é isso aqui? Isso é treino. Põe isso na sua cabeça. O boot, por exemplo, a mentalidade amadurece o cérebro. Quem é amante de café não suporta ouvir que alguém tem coragem de colocar açúcar no café. Não precisa. Já chega desse tanto de doce. Então, te dando esse exemplo aí de hábito. Vamos lá. Você tira uma simples coisa do seu convívio. Ao tirar isso, seu cérebro se comporta diferente. Seu cérebro vai pensar melhor. Seu cérebro vai para outra dimensão. Aí você fala, nossa, era só açúcar. Nós vamos de criar uma lista de novos hábitos. Então, colocou na sua cabeça que o açúcar estraga o café, nós não vamos estragar mais café. Vai ser um pouquinho todo dia, vamos devagar. Vamos pegar um outro hábito que você está destruindo, bebendo pouca água. A água, tem o radiador no carro, a gente também tem o controle de temperatura corporal. A água ajuda a eliminar toxina. A água hidrata o corpo, hidrata até seus olhos. Aí você fala, o que que escreve a água? 70% da composição de um corpo é água, e você não bebe água. Quando você come sal demais, aí o que que vai acontecer? Seu corpo vai ter retenção de líquido, você vai ficar inchado. Quando você está fluindo, todo o corpo está fluindo. Aí tem gente que fala, nossa, o fulano é muito assim, espiritual, o fulano tá conectado. Ele só bebe água. Tem uma alimentação balanceada, bebe água, tá envolvido em atividade. E aí você fala, cara, pelo amor de Deus, por que eu pareço um zumbi? Porque come igual um leitão, não bebe água achando que é pedra. É pedra que não precisa de água. Aí não precisa, eu sou uma pedra, então eu não preciso de água. E aí eu não me movo igual a pedra de novo. Mas comer, come igual um leitão. Então, a água é condutor. A água é uma fluidez absurda. Então, o que que você vai fazer? Escreve assim, todo mundo. Eu sou água. Você precisa de no mínimo 4 litros d'água por dia. Xixi tá sempre amarelo. Tá errado. Não tem que estar sempre amarelo. O tanto de água determina o que vai acontecer com você. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiquei 7 dias de jejum na água. Você tem que ver como eu fiquei forte, como o meu corpo foi lavado, como o meu corpo foi higienizado. Minha alma. Alguém falou, a urina tem que estar branca. Se estiver branca, você está morto. Ela tem que estar transparente. Branca é igual cloro. Tem que estar branco, não. Você tem que estar com. Tá batendo cloro aí, então, no intestino? Tem que estar transparente. Sei que eu também já errei nisso. Se você é água, tem que colocar água para dentro? Por que isso? Porque esse hábito de beber água vai melhorar os pensamentos. Mas, de fato, uma das coisas que mais me deixa maluca é ver o tanto de gente inflamada, intoxicada, todo mundo com um problema seríssimo. Se você tiver o hábito
Presta atenção no que eu tô te falando. Se você tiver um hábito de alimentar direito, não precisa mudar radicalmente sua alimentação. Só elimina de 7 a 10 itens que são do inferno no seu organismo. Açúcar, vai pegando. Refrigerante, que é açúcar de novo. Pega coisas que são cancerígenas, todo alimento processado, vai lá, faz a lista e fala, não põe mais na boca. Você já mudou radicalmente. Não precisa mudar a alimentação, você precisa cortar certas coisas. E cria uma inimizade com esses itens e ponto. Mete água para dentro, pelo menos 4 litros. Pelo menos 4 litros. Se você fizer isso, você já domina o jogo. Seu corpo vai fluir melhor, a temperatura melhor, vai expulsar todo tipo de doença só de beber água. A medicina germânica, na Alemanha, né, trata tudo com água. Aquele símbolo chamado spa. O cara fala, spa é lugar de massagem. Não, significa SPA, saúde por água. É tratar por água, relaxar por água, soltar o estresse pela água. É vivendo e aprendendo. Então, vamos começar a beber água. Então escreve assim, ó, vou beber água. Você vai ver se os pensamentos vão mudar. Você vai ficar menos preocupado. Você... Não, papo, só água. É uma composição, né? Comer direito, beber água. Aí vai pro terceiro. O que tá te matando de um hábito ruim? Esse sedentarismo. Como assim sedentarismo? Eu trabalho o dia inteiro. Você fica sentado num lugar que não tem nem janela mais. Não faz sentido. Fala, eu vou beber água. Tem gente que vai doer, o tanto que é ruim beber água. Tem que beber. Pablo, a relação da água tem a ver, a quantidade, tem a ver com o seu peso e o seu tamanho. Se for baixinho, magrinho, bebe menos. Tem gente que é pequeno, em relação à estatura mediana do brasileiro, você pode beber aí no mínimo 3 litros d'água. Essa garrafa é de 300 ml, 10 garrafinhas dessa, por dia. Não pode beber tudo de uma vez, senão vai mijar toda hora. Certo? Então, se for 1,80 m, o ideal é você beber uns 4 litros d'água. Aí se tiver um peso maior, beber um pouco mais. Se for pequeno, mínimo 3. Se for uma pessoa de estatura mediana, mínimo 4. Eu tô falando para vocês porque eu adoro beber, por exemplo, água com limão, sem açúcar. Que trem assim, eu adoro fazer isso. A Natânia falou, Pablo, vai dormir, tá com cara de cansado. Você nunca vai me achar cansado, jovem. E não dá ordem para quem governa, dá ordem para sua vida, dá ordem para as coisas que você come, dá ordem para o exercício que você não tá fazendo. Não, não perde seu tempo tentando guiar alguém que governa a si próprio, não. Fica tranquilo, tá bom? O que acontece? Eu acabei de acordar, né? Tava dando palestra agorinha, aí eu acordei agora, mas eu tô firme aqui. Com cara de cansado ou não, eu tô cumprindo o propósito. Vai falar que eu tô cansado, você tem coragem. Eu vou a pé daqui até lá na Diamantina, do jeito que eu tô aqui, descalço. Não me chama de cansado, não, porque quem não tá cansado nunca, você nunca vai ter a chance de me ver cansado. Agora precisa pentear o cabelo, né? Precisa fazer algumas coisinhas. E se ajudar também, né? Então é o seguinte, mas valeu, sua participação foi boa aí. Sedentarismo. Cara, se você não estiver fazendo exercício, você tá com um péssimo hábito. Esse hábito vai deixar seu corpo inflamado. Você simplesmente vai ficar como uma parabólica pegando doença. Exercício físico é um absurdo. Exercício físico atrai uma proteção para o corpo. Então nós estamos, escreve todo mundo assim, alimentação mais água mais exercício. Então assim, se você tiver fazendo exercício físico,
minimamente, se tiver algum impedimento, faça a caminhada. Se você puder ir além, que eu acho que todo mundo aqui pode, salvo algumas exceções, vá fazer o cardio e depois treine. É o melhor que existe. Ah, Marcelo, minha vida é difícil demais. Acorda mais cedo, compra uma esteira, pega uma bicicleta e não inventa, mano. Não tem dinheiro. Pega uma bicicleta velha, pendura ela no lugar e pedala enquanto estiver assistindo isso aqui. O tempo que você está aqui assistindo pode mudar completamente o jogo. Então você vai fazer exercício. Por fazer esse exercício, você vai entender que é uma relação econômica. Nunca mais você vai esquecer isso. Nosso exercício físico que a gente faz não é exercício para ficar bonito. É exercício para gerar economia de energia. Então, o que é economia? Nós estamos colocando caloria para dentro e nós temos que colocar caloria para fora. Então, a gente tem que ficar fazendo privação de comida? Não. Se você come 2.000 calorias, você tem que treinar para 2.000 calorias. Se você come só 1.000, você tem que treinar para 1.000, senão você vai ter um déficit calórico. Toda uma fase de emagrecimento tem que queimar mais caloria do que colocar. Por que você tem que ter um hábito desse? Agora, vamos lá. Faz de conta que eu sou o presidente do Brasil e eu estou ensinando o Brasil inteiro a comer, a fazer exercício. Isso vai custar mais barato para todo mundo ou não? Gasta-se bilhões com saúde porque as pessoas vivem viciadas em várias coisas, comedor de açúcar, não faz exercício, vive preocupado. E aí é o jeito que bate pau. Significa que se não mudar esse hábito, todo mundo vai ter que pagar. Todo mundo vai ter que pagar por isso, porque não se cuida individualmente da saúde, logo, coletivamente, todo mundo tem que pagar por ela. Não é mais barato você cuidar da sua vida? Não é mais barato você já mudar a sua mentalidade? Não é muito mais barato você ouvir que tem que descascar alimento do que desembalar produto alimentício? Não era muito melhor você começar a adquirir esse terceiro hábito do dia de fazer exercício? E quantos aqui que vão fazer exercício vão descobrir que tem uma doença e vão se salvar por causa do exercício físico? Então, assim, se você, de fato, eliminar os inimigos da sua prosperidade. Ah, Pablo, não é possível. Inimigos da prosperidade. Você vai ter uma vida melhor, vai pensar melhor, vai dormir melhor, vai descansar melhor, vai ter novas ideias. Tudo seu vai melhorar. Toda a sua vida vai melhorar. E tem gente que não entende. Então, é hora de sair desse sedentarismo. O que eu faria? Arrumaria um esporte, compraria um tênis de corrida, seja qualquer esporte, se for futebol, se for tênis, eu iria até beach tênis. Eu iria para um esporte, pegaria um tênis de correr e começaria a correr 1 quilômetro por dia. Mas correr mesmo, correr, não é andar não. Salvo alguma limitação, correr faz bem demais. Então, se você quer ser sedentário, isso, falta da atividade física pode causar constipação, desconforto abdominal, doença crônica e uma série de aberturas que você tem como se fosse um para-raio de doença. E vai parando tudo em você. Seu cérebro é um órgão que não sente dor. Ele solta a dor para outro órgão. Ele é o órgão que não sente dor, mas é o responsável por geração da dor em qualquer outro lugar. Um cérebro treinado, um corpo treinado sente menos dor. Um corpo forte pega menos problema ao longo da vida. Outra coisa que você está ingerindo que pode estar te prejudicando: tabagismo, álcool, droga. Coisas que não fazem o mínimo sentido um humano se comparar com uma máquina para colocar álcool para se locomover. Droga para tentar hackear as emoções. Tabagismo para tentar suprimir alguma necessidade emocional. Esses 3 casos são fuga de estado emocional. Você que está usando droga, lembra que você está tentando hackear as emoções. É muito mais barato você aprender a mexer com elas. Você que está no álcool, você está por causa do relacionamento com outras pessoas, fugindo do seu estado emocional. Aí você fica anestesiado e acha aquilo bonito. Eu sei que está com tabagismo, você gosta de ficar colocando coisa nessa boca sua
Isso virou um vício, porque tem um gatilho que te aciona o tempo inteiro pra você ficar fumando igual um trem, uma locomotiva. Mas não, você tá querendo que não vira o quê? Não tô querendo que você vira nada. Você quer prosperar? Você quer governar? Não faz sentido. Não faz sentido você se envolver com coisas que vai te diminuir, que vai fazer você ficar mais bobo, que vai fazer você ficar mais pobre, que vai fazer você ficar improdutivo. Não faz sentido um negócio desse. Se você é uma pessoa que de fato quer explodir na vida, quer reinar em vida, sai fora. Você é um general do reino, você é um gestor de recursos, você quer ser alguém que as pessoas olham e falam, caramba, você quer ser alguém que você se olha no espelho e fala, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo é importante aqui na Terra. Só que você vai perdendo a sua importância, não fazendo as coisas básicas da vida. Você não é um gestor de recurso, o recurso fica mais potente com o hábito correto. Então, aplique essa questão do hábito. Escreve, eu sou GDR e eu vou mudar radicalmente. Sai fora. Só para você entender, o problema não é a droga, o problema é você, porque eu não tenho problema com isso. Agora, andei com o Zé Droguinha, experimentei, usei dura. Aí você começa a fazer isso, o que vai acontecer na sua cabeça? Sua cabeça vai ficar refém desse negócio? Faz sentido você ser refém disso? Não. Então você deu acesso para uma pessoa fazer isso. Você é um general do reino, você é um gestor de recursos. Não faz sentido você ficar nesse hábito ruim, ou de tabagismo, ou de álcool, ou de droga. Não faz sentido ser sedentário, não faz sentido ficar sem beber água, não faz sentido comer igual leitão. Próximo item que você vai corrigir, privação de sono. Ah, agora eu quero ver o que você vai falar, porque você tá mandando acordar cedo, não tô mandando você acordar cedo, eu falei pra você dormir mais cedo. Quem dorme mais cedo vai acordar sozinho mais cedo. Vai experimentar dormir mais cedo pra você ver. Não tem como ficar dormindo mais tempo. Vai experimentar fazer tudo que eu tô te falando. Faz o exercício para ver se você não dorme na hora. Tem gente que não dorme. Você tá todo bagunçado. Você tá todo bagunçado. Faz exercício, come errado, parece uma draga. Parece um trem que não gente. Vive com privação de sono. Então pega o código. Uma das coisas que eu arrependo da minha vida, mesmo tendo explodido e ficado muito rico, é que eu não deveria ter ficado sem dormir, igual eu fiquei. Se estiver assistindo no YouTube, aperta o like, coração no Instagram, aperta onde tiver que apertar aí para mais gente mudar de vida. Alguém escreveu ali, me sinto mais produtivo à noite. Então, você se sente mais produtivo à noite, mas a noite foi feita para você dormir. É mania. Também tinha essa mania. A mania de não dormir nunca. Tô lá pescar no Jaraguá, se ficar lá na espera, pega. Aí foi dando a hora, falei, rapaz, eu tenho o 459 com a galera ali, então eu não vou brincar não, eu vou dormir. Os caras, não, vamos ficar direto, vamos fazer a live daqui. Falei, rapaz, mata tanto neurônio ficar sem dormir. Eu até gostaria de ficar. E até toparia, vocês podem ficar com o barco aí, eu vou dormir. Eu não brinco mais com meu sono. Pra você ter uma noção, 10 horas da noite, eu já tava na cama faz tempo. E aí as pessoas ficam o tempo inteiro sem dormir. Privação de sono. Não faz sentido. Você vai pegar um novo tempo nessa semana. Marcelo, qual o outro hábito ruim? Reclamar, fofoca e negatividade. E dá outro hábito ruim, ficar conectado nesta merda desse celular e desse computador o tempo inteiro. Você vai ficar louco? Você vai achar que tem um mundo real dentro do virtual, não tem? Ficar se comparando com os outros. Andar em ambiente que está te desnutrindo emocionalmente. Então, assim, o cérebro, ele adora
o cérebro adora história, experiência. Construa uma nova. Faz o seguinte, vai comer direito, para de comer igual leitão. Vai beber água. Bebe água. Faz exercício. Para de andar com o Zé Droguinha. Para de beber álcool para você ficar fugindo da realidade. Sai dessa privação de sono. Você está parecendo um prisioneiro. Para de ficar se comparando com os outros. Para de ser essa pessoa negativa. Marcelo, você está falando tudo que eu sou. Ah, que bom. A live foi para você, né? Sai dessa conexão. Para de ficar conectado igual bicho. Marcelo, o que você acha que eu tinha que fazer? Eu acho que você tem que ter uma rotina nova e sempre renovar essa rotina. Aprender de inteligência emocional, pegar um livro para você ler, depois transbordar, comer bonitinho, fazer exercício para ativar seus neuroativadores, viver uma vida de novidade, anotar as coisas para depois, quando você estiver pensando em algo, aquelas anotações serem acessadas. Desapega um pouquinho dessas redes sociais. E não espera ter tudo para começar. Começa curtindo, começa com pouco que você tem. Então, eu falei sobre hábitos hoje. Hoje é um grande dia. Escreve assim, ó. Eu vou configurar novos hábitos. Eu vou configurar novos hábitos. Depois de você escrever, você escreve, eu sou uma máquina. Você pode ser uma máquina que destrói a si mesmo. Ou você pode ser uma grande máquina que toca o terror na terra. Então, se você é uma máquina, você vai tratar seu corpo como uma máquina, vai praticar um esporte. O que você pode? Eu não vou te falar o que você tem que fazer. De tudo que eu te falei, o que você vai mudar? Pelo menos uma coisa agora. Uma configuração nova. Tem gente ali, passa o banho gelado, toma banho natural. Gelado é quando tem gelo. Vai tomar banho natural para mudar sua cabeça. E acabou. O que você vai fazer? Começa a ter novos hábitos. Eu, Thiago Rocha, o Nésio e a turma toda, a gente mudou demais com as de hábito. Nossa! Hábito de ler a Bíblia muda tudo. Hábito de correr muda tudo. Hábito de dormir muda tudo. Esses hábitos mudam absolutamente tudo. Então hoje, um grande dia para você tocar o terror na terra. Para você ser uma pessoa melhor, para você transformar a vida de outras pessoas. Respira fundo e vamos pegar um hábito que a gente está fazendo todo dia. Espero que você use ele. Fecha os olhinhos e lá vamos nós. Tira a mãozinha do teclado e vamos fazer um boot. Pai, a ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que não tem fim. Abençoa essas pessoas, que elas se transformem em verdadeiras máquinas. Máquinas esportivas, máquinas que têm sono REM profundo todos os dias. Máquinas que desfrutam do melhor dessa terra. Máquinas que são grandes influenciadoras para outras pessoas. Máquinas que não são inflamadas. Máquinas que governam sobre todas as coisas, que têm o hábito de governo de não se curvar para nada, não parecerem com pessoas que não têm resultado, mas são máquinas que estão governando e ampliando a sua consciência. Tem autocontrole, autogoverno sobre todas as coisas. Cuida de si mesmo e transborda esse cuidado. Visualiza você diferente esse mês agora. Essa virada de mês. Dessa semana para o próximo mês de abril. Em abril você já tendo resultados absurdos. Seu corpo mudando, sua cabeça, seus pensamentos. Tudo mudando em volta. Interessante. Sua vida também mudou. Visualiza isso. Visualiza você fazendo isso o ano inteiro. Pra você ver se você não muda como nunca mudou antes. E a realidade é transformada. Abre o sorriso. Esfrega suas mãos. Fala assim, ó. Já é. Experimenta fazer isso todo dia. Experimenta fazer isso todo dia. Todo dia que você acordar. Mentaliza. E amanhã, 4h59 da manhã,
estaremos juntos. Estaremos juntos. Faz um stories aí e fala, acorda mais cedo que você vai aprender demais. Faz aí o seu, eu vou olhar aqui e vou repostar alguns. Tá? Tamo juntos até depois do fim. Bora TTT. E esse final de semana vai ter minha DP, caso você queira estar comigo aí em 2 dias. Vai ter um churrasco de negócio depois do IP e um jantar de network antes. Escolhe um evento para você ir e bora pra cima. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Aí, ó, papomarcal.com.br/eventos. Vai ter palestras essa semana também. Às vezes, se você quiser encontrar comigo aí. Tamo junto. Beijão no coração. E é nóis.